Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos nessa noite. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2, os versos de 1 a 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versos de 1 a 10, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Pela palavra do Senhor. Nós já oramos, cremos que Deus nos dará graça para ouvirmos a sua voz nessa noite. Os irmãos devem lembrar que no capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo nos convidou a louvar a Deus e apresentou a razão, as bênçãos divinas para a igreja, na pessoa do Senhor Jesus. Ele nos apresentou então esse motivo do nosso louvor a Deus, nos versos de 3 até o verso de número 14, quando ele então nos apresentou ou nos descreveu o plano da redenção desde a eternidade até a sua consumação na terra e na história dos homens, culminando então na presença do seu Espírito em nós como selo e garantia de todo este plano de que ele será cumprido efetivamente. Em seguida, o apóstolo Paulo então nos conduziu numa oração, aonde ele agradeceu ao Senhor essa bênção, também agradeceu pela vida da igreja, e em seguida fez um pedido, que a igreja pudesse crescer, amadurecer poderosamente pela iluminação do seu coração, na atuação do Espírito, dando a essa igreja 3 coisas. A certeza ou o conhecimento de sua esperança de salvação, o privilégio que a igreja possui por ser igreja do Senhor Jesus Cristo e a contemplação do poder de Deus agindo em nosso favor, desde nossa salvação até a nossa preservação nessa salvação. É importante lembrarmos dessas verdades, porque o capítulo 2 nos parece sem nenhuma conexão com o capítulo 1. Ele, de repente, termina o capítulo 1, no verso 23, dizendo que a igreja é a alegria de Cristo, e no 2 ele então diz, ele vos deu vida, como se não existisse nenhuma conexão entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Na verdade, Paulo se utiliza, nos primeiros 3 versos do capítulo 2, de um artifício que na língua portuguesa chama-se anacoluto, que é quando uma coisa aparentemente não faz sentido com outra em termos de palavras, mas em termos de conteúdo. Então, a ideia do apóstolo Paulo
no capítulo 2, é exatamente agora nos descrever de modo pormenorizado a manifestação do poder de Deus na nossa salvação e, ao mesmo tempo, nos lembrar ou nos relembrar as bênçãos que já temos na pessoa de Cristo, a fim de que nós cumpramos o seu chamado de bendizer ao nosso Deus e Pai, como está no verso de número 3 do capítulo 1. Pois bem, diante então dessa explicação, o capítulo 2 da carta aos Efésios, como um todo, nos mostra então esse poder de Deus e o impacto desse poder na vida dos crentes. O propósito do capítulo 2, segundo o apóstolo Paulo, ao nos relatar estas verdades, é nos apresentar o contraste entre a vida que nós tínhamos antes de Cristo e a vida que nós temos agora em Jesus Cristo. Ao apresentar esse contraste, Paulo quer que os crentes enxerguem o privilégio que eles possuem de hoje estarem em Jesus Cristo, de hoje experimentarem salvação em Deus. E eles perceberão esse privilégio quando compararem a vida que possuem hoje com a vida que tiveram anteriormente sem o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, a ideia então do apóstolo é de fazer uma retrospectiva dos seus dias, quando você ainda estava como incrédulo no mundo, e ao mesmo tempo comparar esses dias com os de agora, quando você é conhecido pelo nome de Deus e recebe o atributo de ser filho dele. Ao mesmo tempo, e nós veremos isso domingo que vem, se Deus nos permitir, nos versos de 11 a 22, Paulo nos apresentará então agora o privilégio de pertencermos à igreja de um modo formal, as alianças sendo trazidas a nós, e nos ensinará que foi feito a demolição da inimizade que existia entre a nação judaica e as nações gentílicas na pessoa do Senhor Jesus. Mas isso nós veremos, se Deus nos permitir, domingo que vem. Então, hoje, nos versos de 1 a 10, nós veremos o contraste da vida que tínhamos antes com a vida que temos agora na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E certamente teremos condições a mais de podermos bendizer ao nosso Deus e Pai pelas bênçãos já alcançadas na pessoa de Cristo. Os versos de 1 a 10 se constituem numa seção dentro do capítulo que se divide em dois blocos. Os versos de 1 a 7 temos o primeiro bloco, os versos de 8 a 10 o segundo. Nos versos de 1 a 7, Paulo nos apresenta esse bloco em duas formas, ou divide o bloco em dois. Nos versos de 1 a 3, a vida pregressa, de 4 a 7, a nova vida em Jesus Cristo. No segundo bloco, que é os versos de 8 a 10, ele nos apresenta o resumo, então, desse ensino e nos conduz a uma aplicação diária das nossas vidas. Então, nós vamos seguir essa estrutura, que é a estrutura que o próprio apóstolo nos dá. Veremos primeiro os versos de 1 a 7, salvaguardando a divisão que ele mesmo fez, de 1 a 3, depois 4 a 7, e depois o segundo bloco, os versos de 8 a 10. Bom, nos versos de 1 a 3, Paulo nos mostra então agora a nossa vida antes de Cristo. Essa vida é marcada pela morte, tanto espiritual quanto moral. A causa dessa morte são as transgressões e o pecado. Por isso ele começa dizendo: Ele vos deu vida, porque vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Paulo nos lembra que a nossa experiência de vida antes do Senhor Jesus Cristo é uma experiência tenebrosa, porque ela é marcada pela presença da morte, tanto espiritual quanto moral. Essa vida antes de Cristo, então, é marcada por essa morte, que certamente é o início do julgamento divino para aqueles que não se arrependem e que não se convertem, os quais terão que sofrer esta mesma morte eternamente, com o agravo do juízo de Cristo na sua segunda vinda.
Mas note o seguinte, verso 1 ele diz, ele vos deu vida estando vós mortos. Paulo quer que nós nos lembremos, assim como os leitores de Efésios, que eram caracteristicamente gentios como nós, não judeus, ele quer que nós nos lembremos que a condição da vida que nós tínhamos antes de Cristo era exatamente uma vida onde a morte estava presente. Eu vou explicar o que é essa morte para que os irmãos não confundam. A morte a qual Paulo se refere nesse texto não é física, mas é uma morte espiritual e é também uma morte moral ou ética. Essa morte a qual Paulo se refere aqui não é a segunda morte a qual o apóstolo João trata no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 14. A morte que João trata no Apocalipse é a segunda morte, ou seja, o juízo final, a morte definitiva, a sentença pronunciada pelos lábios de Cristo e a entrega de Cristo dos réprobos, dos pecadores, de Satanás e dos seus anjos malignos ao inferno ou ao lugar pelo qual eles sofrerão eternamente. A morte a qual Paulo trata aqui é a morte que consiste na nossa separação, ou consistia na nossa separação espiritual e ética do nosso Deus. Essa morte, então, consiste exatamente no que a palavra nos apresenta, em que o coração ou a alma do homem não tem nenhuma ligação ou relacionamento com Deus. E por esta razão, a sua moralidade, a sua ética, o seu conjunto de valores também está separado do Senhor. Então, a morte a qual ele trata aqui refere-se a essa separação espiritual e ética do homem na sua existência, separação de Deus. Paulo então nos disse que o homem sem Cristo não pode fazer nenhum bem espiritual, nem agradar a Deus, e não pode fazer nada no que diz respeito à sua salvação. Um detalhe: apesar dessa morte ser espiritual e não física, ela não é fictícia. Ele não está tratando da morte em sentido figurado. Essa morte é real, pois ela trata exatamente da essência do ser humano. É a alma que está separada do seu Criador. É a alma que está longe do seu Deus. É a alma que está impedida pelo pecado de se aproximar de Deus. Então essa morte não é fictícia, é extremamente real. Ela consiste na separação da essência humana do próprio Deus, e não apenas da separação da carne humana do Senhor. A Bíblia então diz que os homens sem Cristo estão mortos, separados de Deus, suas almas, seus valores, distantes do Senhor. E é por esta razão que até mesmo as suas boas obras não são boas, porque são feitas por mortos. Apesar de você encontrar homens que aparentemente sejam bons, por terem um comportamento na cidadania, por serem bons cidadãos, pais, bons filhos, bons esposos, esposas e etc. Esse bom comportamento é apenas exterior. Esse bom comportamento não é um bom comportamento ligado ou unido a Deus. Esse bom comportamento é apenas moral e exterior, mas ele é pecaminoso, porque ele é feito sem Cristo e ele é feito por alguém separado de Cristo. Ele é feito por alguém que não busca agradar a Cristo. Ele é feito por alguém que busca agradar ou a si ou ao outro. Então, homens bons moralmente falando, bons cidadãos, bons pais, filhos, esposos e boas esposas e etc., não significa dizer que estes homens, de fato, têm o bem espiritual de Deus, ou têm suas almas vivificadas.
Eles podem fazer coisas boas aos nossos olhos, porém, as intenções, as motivações do coração não podem ser para agradar a Deus, porque estão separados de Deus. É por esta razão que você encontra, muito incrível isso, é por esta razão que você encontra em todas as religiões pagãs do mundo uma mesma característica. Qual? Ser compassivo com os necessitados. A razão é simples. Separados de Deus, eles construíram um Deus para si, eles mesmos. E se exaltando através da miséria alheia, eles anestesiam suas mentes com as assistências, mas ao mesmo tempo recusam-se a dobrar os seus joelhos em adoração e em reconhecimento da glória e do poder de Cristo. Todas as religiões pagãs têm esta mesma característica, todas elas. O bem espiritual, então, não é feito por eles. Este bem não pode ser feito por eles porque suas almas estão mortas, seus espíritos estão separados de Deus, a fonte de todo bem, e por esta razão eles não podem realizar tais coisas. Estes mortos são como os mortos físicos. Quem já foi num velório deve ter visto o clamor da viúva ou de um filho debruçado sobre o caixão do marido ou do esposo, do marido ou do pai, e o morto insensivelmente não lhe responde nada. Da mesma maneira são os mortos espirituais. Estão insensíveis e não respondem ao clamor que a palavra dirige a eles, a não ser que o Espírito Santo traga vida a eles. Por isso, queridos, não é fazendo boas coisas que alguém vai aos céus, porque ninguém fará coisa melhor do que Cristo. Mas para irmos aos céus, a boa coisa que devemos fazer é amar a Cristo acima de todas as coisas e crer nele como nosso Deus e Salvador pessoal. Estes mortos, é o que Paulo nos diz, vós eram assim, vocês eram exatamente desta mesma maneira, mortos espiritualmente, não atendiam ao chamado da palavra, até que um dia o Espírito de Deus fez com que vocês atendessem o chamado, quando o Espírito trouxe sobre vós as suas influências santas e celestes. O Espírito, ele energizou o coração do homem, e desta maneira o homem pôde então ouvir a voz de Deus e assim pôde atendê-la. Interessante que foi o mesmo Espírito quem energizou o corpo de Adão, e é o mesmo que continua até hoje e fará até Cristo voltar. Só que agora não mais o corpo, mas a alma. Ele energiza a alma para que esta possa, despertada de seu sono, ouvir a voz do seu Deus e assim poder responder com fé ao chamado do Evangelho. Muito bem, Paulo então nos diz que essa era a situação de todos os homens. Indistintamente, sejam ricos ou pobres, pretos ou brancos, não interessa a classe social, todos eram assim e todos nascem assim, como mortos. É por isso que os pais devem interceder diariamente pelos seus filhos, porque vocês carregam no colo um moribundo espiritualmente. É triste de dizer, mas é a realidade. Nós carregamos mortos em nossos braços, no caso dos nossos filhos, até que um dia Cristo, piedosamente, bondosamente, atenda a nossa súplica e salve-os pela ação do seu Espírito e da palavra. Paulo nos diz que a causa dessa morte é o pecado e a transgressão. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Esta é a causa da morte do homem, transgressões e pecados. A palavra grega para transgressão é a palavra que era usada para descrever alguém que seguia um caminho equivocado. Quando ele deveria ir para a direita, ele andou para a esquerda. Ele seguiu um caminho equivocado.
Transgressão aponta para pecados de comissão. Sabe o que é comissão? É quando você sabe o que deve fazer e não faz. É quando você sabe que deve agradar a Deus, mas prefere agradar a si mesmo. É quando você sabe o que é correto, mas prefere o errado. É quando você sabe que aquilo trará mal a você e você prefere o mal do que o bem de Cristo. Paulo então diz que a transgressão foi exatamente a opção que Adão escolheu. Deus disse: não coma do fruto. A serpente disse: eu lhe asseguro, coma do fruto, porque é seguro. O caminho que ele deveria seguir era o da voz divina. Ele fez o contrário e seguiu o caminho da serpente. E transgrediu uma ordem de Deus, andando por onde não deveria andar. Isso então o levou à morte espiritual instantaneamente. Ele, a sua esposa e toda a sua descendência, da qual fazemos parte. A palavra grega para pecado é a palavra hamartia. É a palavra que implica, ou que era usada para descrever alguém que errava o alvo. Nos campeonatos de arco e flecha, quando alguém errava o alvo, dizia que ele havia cometido hamartia. A palavra é tomada, então, deste uso, trazida para dentro das Escrituras, com o sentido exatamente de errar o alvo. O padrão ou o alvo da nossa existência, como nós vimos alguns domingos atrás, era exatamente glorificar a Deus. O homem errou o alvo quando entendeu que poderia glorificar a si mesmo. E por esta razão, ele desobedeceu à ordem divina, atendendo à ordem da serpente, e então se meteu aonde toda a raça encontra-se hoje, morta em seus delitos e pecados, salvo exceção os crentes em Jesus Cristo. Pecado, segundo a palavra que o texto nos traz, implica dizer que o homem peca por omissão, errar o alvo, por omissão. A ideia de omissão não é a ideia de ignorância, é a ideia de saber o que deve fazer, mas se omite de o fazer. O homem não se esforçou por acertar o alvo, que era glorificar a Deus. Pelo contrário, se esforçou por não acertar o alvo e então buscou glorificar a si mesmo. Pela transgressão, que foi caminhar por caminhos opostos, e pelo pecado, que foi não se esforçar por agradar a Deus, o homem então caiu nesta morte a qual o texto nos descreve. Real, verdadeira, prova disto é a morte física que todos experimentaremos futuramente, mas maior ainda será aquela que virá no dia do juízo para aqueles que não têm Cristo, aonde o Senhor não irá mais separar o corpo da alma, mas irá separar o corpo e a alma juntos dele mesmo de uma vez por todas e para todo sempre. Quando combina-se as duas palavras, transgressão e pecado, a ideia apostólica é de reforçar no coração dos crentes que a vida sem Cristo é um fracasso, completa ou repleta de rebeldias, e que o resultado desta vida nada mais é do que a morte, e apenas a morte. Por essa razão, a palavra nos adverte com tanta veemência contra a transgressão e contra o pecado, a fim de que nós não caiamos neste estado de morte ou nas ciladas de Satanás e tragamos para nós mesmos consequências terríveis, das quais são resultados daqueles que optam por viver sem Cristo Jesus. Então, a morte é espiritual. A sua causa é esta, a transgressão e o pecado. Aqueles que vivem sem Cristo vivem desta maneira, ou estão nesse estado, neste status de mortos espirituais. No verso 2, a fim de nos esclarecer melhor
sobre esta morte, ou sobre este estágio, ou estado, ou status do homem sem Cristo. Paulo nos diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nos filhos da desobediência. Paulo então agora nos revela de que maneira os mortos vivem. Parece até tema de série, mas é a verdade. De que maneira os mortos vivem? Os mortos vivem sendo guiados por alguém ou por um ser superior morto igual a eles. É assim que eles vivem. Paulo nos apresenta aqui 3 fatores ou 3 personagens que dominam sobre os homens quando eles não são dominados por Cristo. Então ele diz que os mortos vivem segundo o curso do mundo. O mundo dirige a vida destes homens, é o que diz a palavra de Deus. O mundo aqui não é o planeta Terra, não é a natureza, não são as árvores. A não ser os panteístas que, perturbados mentalmente, adoram árvores ou bichos, achando que estes podem dirigir suas vidas. Mas não é isso que o texto trata. O texto está dizendo que os mortos espirituais são guiados pelo mundo, ou seja, por um sistema contrário ao reino de Deus, por um sistema que está presente no mundo. Este sistema pressiona estes homens mortos em seus delitos e pecados a viverem segundo os seus padrões, segundo os seus valores éticos, segundo a sua moralidade. Este mundo, ou este sistema presente no mundo, dita a maneira com que os homens devem viver na face da terra. E essa colocação, ou essa imposição do modo de viver na face da terra, por esse sistema, ele é contrário e oposto e despreza os valores do reino de Deus. Se você fizer um estudo breve, você perceberá que em todas as partes da terra, nas culturas humanas, nas culturas dos homens, você vai perceber que existem coisas que são semelhantes a todos e coisas que são contrárias entre todos. Mas uma das coisas que você vai perceber de semelhança em todas as culturas da face da terra é exatamente que as pessoas seguem algumas práticas sem saber de onde vieram ou de quem as inventou, mas eles repetem tradicionalmente aquilo que receberam. A razão para isso é simples. O fundamento dessas culturas ou dessa tradição, desse conjunto de valores que guia essas vidas, está na antiguidade, o que aponta para o nosso texto. O sistema que Satanás estabeleceu no mundo, a fim de guiar e doutrinar a vida dos homens contra o Senhor e contra Deus. E é por esta razão que a palavra é superior às culturas. E é por esta razão que nós não podemos culturalizar a palavra de Deus, porque a palavra tem um padrão de vida para os crentes, seja no Brasil ou na China, seja nesse ano ou há 50 daqui à frente. Ela sempre manterá o mesmo padrão de vida para os crentes. O mundo, então, pelo seu sistema, estabelece o modo como os homens devem se portar na terra. Esse sistema é absoluto, não é negociável, é um sistema absoluto. Por que você usa calça? Isso vem de longe. Imagine um homem sem calças, usando outro tipo de peça. Estou apenas considerando, por exemplo, isso. O mundo, com o seu sistema, impõe absolutamente a sua forma de vida aos homens. E desta maneira os homens vão vivendo sem se perguntarem ou sem questionar as bases de suas práticas. Eles são guiados, é o que o texto nos diz. Estão mortos
e por um sistema morto que despreza Deus, são guiados, então mortos guiam mortos. Esses dias eu estava pensando, observando esse texto, sobre como nós viveríamos sem a energia elétrica. Você já imaginou como você viveria sem energia elétrica? Muitos vão dizer, não, pastor, é fácil. Nós vamos voltar à época das lamparinas, dos lampiões. Mas estreitemos a nossa enquete. E como você viveria sem a internet? De que maneira você poderia sobreviver sem o seu smartphone? E apertando o cerco, como você viveria sem o WhatsApp, o Instagram e coisas dessa natureza? É quase que inconcebível viver sem estas coisas. Como é inconcebível viver sem essas coisas? O homem não depende delas para existir. Mas, por uma imposição absolutista do sistema que domina a face da terra, que não é do Senhor, que é contrário a Deus, as coisas vão sendo dadas aos homens num caráter de emergência. A vida depende disso. Mas eu pergunto aos irmãos, e viver sem Bíblia? Todo mundo imaginaria que seria fácil. Não traríamos, se formos sinceros, não traríamos o mesmo rigor da dificuldade de viver sem o WhatsApp do que de viver sem a Bíblia. Digamos que não seja necessário vivermos sem a igreja. Muita gente ia dar glória a Deus, né? Não ia mais devolver seu dízimo, não precisaria mais guardar o domingo, vir à igreja, submeter-se a um pastor, a um conselho. Muita gente sairia aos pulos de alegria. Mas o que eu quero mostrar aos irmãos é que nós, mesmo que pertençamos a Cristo, vivendo neste mundo, somos assediados por esse sistema do mundo, que tenta impor a nós um modelo de vida absoluto, do qual a vida depende do modelo e não de Jesus Cristo. Veja se não é assim que nós determinamos algumas coisas para a nossa vida. Veja se não é dessa maneira que nós tomamos algumas decisões para conduzir as nossas vidas. Os jovens, quando vão casar, antes de pensar se vão escolher uma mulher crente que lhe auxilie na vida cristã, pensam primeiramente na casa. Não tem nada de errado, mas pensam primeiramente na casa, num bom emprego, num bom salário. Nada disso é errado, mas você pode ser terrivelmente infeliz, até se desviar da igreja e dos caminhos do Senhor, tendo boa casa, bom salário e tendo uma má esposa. Mas nós não pensamos dessa forma, por conta do sistema que tem sido imposto a nós. Vamos ter filhos? Então há uma lista na internet para você ter filhos. Primeiramente, você tem que ter uma poupança acima de 50 mil, porque qualquer eventualidade, um câncer, uma doença sinistrosa, você vai precisar cuidar do menino. Sem isso, como você vai fazer? Se você tiver uma poupança dessa, bendito seja o Senhor. Entretanto, com ela, Deus pode matar o seu filho com ou sem doença. Mas não pensamos dessa forma. Vamos ter um filho. Então, primeiramente, nós temos que ter uma casa. Então, compra a casa em 300 meses para poder ter um menino. Já deu tempo morrer e não vai ter um menino. Precisa ter um plano de saúde, os planos estão caros, então não podemos ter um filho. Colocar o nosso filho numa escola pública, pastor, o senhor é louco? Ele precisa ter uma escola particular. Quem foi que disse isso? Não sou contra nada disso, a palavra também não. O que eu estou propondo aos irmãos é que nós pensemos sobre o sistema que domina o mundo, absolutista na sua imposição do seu padrão, contrário ao padrão divino. E infelizmente nós, os que pertencemos a Cristo, temos abandonado em alguns pontos da vida o padrão de Cristo pelo padrão que o mundo tem imposto. Paulo então nos diz, os mortos são guiados por um sistema morto. Esse sistema domina o mundo.
não pode nos dominar. Não pode nos dominar. Em segundo lugar, Paulo também nos diz que os mortos são guiados pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Este príncipe nada mais é do que Satanás, um ser espiritual, não possuindo corpo, entretanto, extremamente real. Não tem corpo, é bem verdade. Utiliza-se então da criação de Deus para as suas manifestações, seja nos homens, nos animais, em coisas dessa natureza. Este demônio, o chefe de uma hoste celestial que decidiu abandonar o Senhor Jesus Cristo, ele é o pai da desobediência. Foi o primeiro que desobedeceu e, por incrível que pareça, Satanás tem feito uma coisa boa no mundo. Ele é o patrono de todos os desobedientes. Ele é o patrono, o que financia todas as coisas e todas as causas e todos aqueles que se colocam contra Cristo e o seu reino. O texto nos diz então que os homens sem Cristo seguem Satanás. É difícil dizer isso, mas é a pura realidade. Eles seguem Satanás. Seguem o seu exemplo, seguem a sua desobediência. O homem, quando decide pecar contra Cristo, ele imita um ser em toda a face da terra. Adivinhe quem? Satanás. Às vezes nós ficamos tão felizes quando os nossos filhos nos imitam em alguma coisa, que nós fazemos de bom. Satanás também fica muito feliz quando aqueles que o seguem o imitam com muita destreza e com grande empenho. Os homens sem Cristo são guiados por Satanás, imitam Satanás. Satanás, ou o diabo, a antiga serpente, o dragão, conforme nos revela Apocalipse capítulo 12, este inimigo real, poderoso, este anjo que busca se disfarçar de luz, a fim de fazer com que os homens caiam nas trevas. Este anjo, este ser maligno, ele é então o grande inventor dos males e dos modelos de vidas perniciosos, pecaminosos, promíscuos que existem na face da terra. É ele, aquele que tem planejado, criado e tem dado forças e poderes aos homens ao longo da história humana para colocar em prática invenções malignas, modos de vida promíscuos. É ele quem tem feito estas coisas. Leonardo da Vinci não é o grande inventor da face da terra, mas Satanás é ele quem tem criado as maneiras mais variadas de pecar contra Deus e de viver contrário ao Senhor Jesus Cristo. Tem criado doutrinas, mentiras, a fim de enganar os homens. Tem feito coisas terríveis. Paulo também nos diz que os mortos espiritualmente também são guiados pela carne, quando ele fala sobre o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito que atua nos filhos da desobediência é a natureza humana, a natureza corrompida pelo pecado original. Quando a Bíblia se refere à carne, meus irmãos, ela não está se referindo à carne física, nem aos seus ossos. Ela está se referindo à natureza humana. Ela está se referindo à alma poluída pelo pecado. Ela está se referindo àquilo que está dentro de você, que expressa-se pelo seu corpo. Ela está se referindo a isso. Como nós vimos no texto de Mateus, o coração do homem, a fonte de todos os males. Paulo então nos diz que a natureza humana corrompida pelo pecado,
ela tem guiado a vida humana, atendendo à voz de Satanás e atendendo ao modelo de vida imposto pelo mundo. É essa natureza que nos torna rebeldes contra Deus, contra Cristo, desde o ventre de nossa mãe, conforme o Salmo 51, verso 5 nos prescreve, e conforme o Salmo 58, verso de número 3. É essa natureza pecaminosa que nos convence que mentir é errado, ou ela nos convence que podemos mentir ainda que seja errado, porque na cabeça do indivíduo tomado por esta natureza pecaminosa, ninguém descobrirá a verdade. Todos nós já fizemos coisas que nós sabíamos que ia dar em problema, e ainda assim o fizemos. Por que razão? Por conta da natureza pecaminosa, que se agigantou dentro de nós, foi maior do que o Espírito Santo no que diz respeito à sua influência na nossa alma, e nos levou então a pecar. A natureza humana pecaminosa ou corrompida, segundo o apóstolo Paulo nos diz, é exatamente aquela que ele mesmo nos fala lá em Romanos capítulo 7, que guerreia contra a palavra de Deus no coração e contra as ações do Espírito, que querem nos conduzir à santidade e à perfeição em Cristo Jesus. A natureza pecaminosa do homem, então, que habita dentro dele, ela encontra os seus parceiros, o mundo e Satanás. E daí, então, toda obra maligna pode ser feita na face da terra, pelos homens mortos em seus delitos e pecados. Paulo nos diz então que é dessa maneira que os mortos vivem. Verso de número 3, ele ainda nos esclarece uma outra coisa sobre isso. Creio eu que ele estava pensando, vai que alguém se levanta e diz, sim, Paulo, mesmo estando morto sem Cristo, será que eu não posso romper contra essa ditadura da carne, do mundo e de Satanás? Paulo responde no verso 3 e diz, não, porque você, sem Cristo, é um escravo do pecado, completamente depravado no seu pecado. E então ele diz, dentre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O homem sem Cristo é escravo dos seus desejos pecaminosos. O homem sem Cristo é como os animais que não possuem raciocínio. São guiados por seus instintos, porque não discernem aquilo que está diante deles, como o computador que não pode fugir de sua programação. Os homens sem Cristo são escravos dos seus desejos pecaminosos, da sua natureza corrupta, que encontra ligação, expressão e prazer no mundo e também nas ordens ou nos planos de Satanás. Os homens sem Cristo, eles são completamente dominados pelos seus corações egoístas, avarentos, imorais, e não podem resistir aos impulsos que partem de sua alma. Os homens sem Cristo, então, são pessoas que, mesmo que travem uma luta dentro de si por algum tipo de moralidade que possuam, esta luta sempre será vencida pela carne, sempre, porque a alma não está regenerada. Por esta razão, os desejos carnais são maiores e mais fortes e não encontram nenhum opositor dentro do próprio homem. Eu já citei o texto de Romanos 7, de 14 a 21, que Paulo trata sobre isso. Os irmãos também poderiam ler o texto de Jeremias, capítulo de número 17, os versos 9 e 10, aonde o profeta nos revela essa escravidão
e essa impotência do homem sem Cristo contra o seu coração corrupto. Jeremias 17, os versículos de 9 a 10, diz assim a palavra do Senhor: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Resposta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus prescruta o coração do homem, ele é o único que pode fazer isso, ainda que o coração do homem seja completamente corrupto e desesperado para o mal, e Deus o prescruta a fim de recompensar a maldade do homem, com a sua justiça, com a sua disciplina. Pois bem, Paulo então nos diz que o homem está nessa condição, completamente depravado, corrupto, e não pode fazer nada, nada versus nada, contra o seu próprio pecado, contra o seu próprio estado. O resultado dessa existência sem Cristo, caso não haja uma intervenção divina, será a condenação eterna. E por esta razão ele usa essa expressão, verso 3, entre os quais também nós andávamos outrora. Nós também éramos assim, não somos mais. O que aconteceu? Houve uma intervenção divina na história da nossa existência. E Deus então mudou a disposição de nosso coração. Mas há uma coisa que Paulo registra para nós e que nós devemos considerá-la para compreendermos essa escravidão do homem sem Cristo ao pecado, aos desejos corruptos de seu coração, a Satanás e ao mundo. Quando no final do verso 3 ele diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira, como também os demais. Essa expressão, filhos da ira, ela é uma expressão do Antigo Testamento, tomada de Deuteronômio. É uma expressão que apontava para a permanência da indignação de Deus e do seu juízo contra o homem. É uma expressão usada para os incrédulos, para aqueles que não são eleitos na pessoa do Senhor Jesus, a fim de receberem salvação e perdão dos seus pecados. Eu creio particularmente que essa expressão, filhos da ira, também se refere ao sinal de Caim. Quando Caim matou Abel, que se apresentou diante do Senhor, Deus lhe deu uma sentença: peregrinar sobre a face da terra, com o peso de seu pecado e com o temor do seu julgamento. Caim, então, dando uma de esperto, disse a Deus: meus irmãos certamente vingarão a morte de Abel. Deus pronunciou uma sentença: ninguém julgará Caim, a não ser eu, o Senhor. Pois quem matá-lo será vingado 7 vezes. 7 vezes sua descendência sofrerá juízo de Deus, porque somente ao Senhor compete julgar Caim. Se os irmãos abrirem sua Bíblia comigo, no texto de Gênesis capítulo 4, agora o verso de número 24, perceberão que a expressão filhos da ira foi comunicada também à descendência de Caim. E todos eles sabiam desta marca, a marca dos incrédulos. Todos eles sabiam que esta era a marca que pertencia àqueles que não tinham Jesus Cristo, que naquele momento era a promessa do descendente. No verso 24, então, diz assim o texto. Eu vou ler o 23 e o 24 para os irmãos compreenderem.
E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. O mesmo pecado de Caim. 7 vezes se tomará vingança de Caim. E de Lameque, que cometeu duplo homicídio, então ele diz, 70 vezes 7. A expressão usada por Lameque, que foi o 5º na geração de Caim, de que se alguém o ferisse de morte, Deus o vingaria 70 vezes 7, é exatamente a reprodução do que Deus disse a Caim, mas agora multiplicando várias vezes. O próprio Lameque tem consciência de sua incredulidade, mas ainda assim, ou mais que isso, ele tem consciência de que Deus vai julgá-lo definitivamente e para todo sempre. Por isso, então, tanto Lameque quanto Caim poderiam estar salvos das mãos dos homens na terra, mas condenados pelas mãos de Deus no juízo vindouro. Os filhos da ira aqui são exatamente os incrédulos, os filhos de Caim ou a descendência de Caim. Quando Paulo nos diz que todos nós éramos como Caim, filhos da ira, pertencentes a Caim ou a sua descendência rebelde, Paulo quer que nós entendamos que nossa salvação não se deu por nenhum mérito nosso. Pelo contrário, soberanamente quis Deus resgatar, ainda da descendência de Caim, alguns que estavam destinados para o fogo eterno, para que estes vivessem eternamente em sua presença de graça e glória. Nós também éramos filhos da ira como Caim. O que restava para nós nesse estágio de vida ou nessa existência sem Cristo era a justiça de Deus que seria manifestada por meio de sua ira no juízo vindouro, e quando todos seriam condenados eternamente a um castigo eterno. Todos eram assim, inclusive nós, é o que diz Paulo. Nós também éramos assim. Pertencíamos à linhagem de Caim, no que diz respeito a possuir como recompensa de nosso pecado, de nossa existência sem Cristo, a condenação eterna. Era isso que todos tinham a receber ou a ganhar naquele estágio de vida, naquela existência. Mas antes que alguém se desesperasse na igreja dos Efésios, vem então o verso 4 e Paulo nos diz: mas tenham calma, meus irmãos, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do amor, e não dos seus méritos, mas por causa do seu amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E mais, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ressuscitou, fazendo-nos assentar com Cristo nos lugares celestiais. Agora entra então a parte feliz da nossa existência na terra. Primeiramente, Ele nos descreveu o homem sem Cristo. Mas agora Ele vai tratar sobre nós com Cristo. Algumas verdades que estes versos nos revelam, eu já tratei nos domingos anteriores, quando nós expomos os versos de 3 a 14. Então eu serei mais breve nessa parte. Nos versos de 4 a 7, Paulo diz então que houve uma mudança drástica no destino dos crentes. Houve uma mudança drástica na existência dos homens, de alguns homens, perdão. Essa mudança
foi causada tão somente pela iniciativa divina e absolutamente realizada pelo trabalho divino. O homem é completamente passivo nessa mudança e é completamente passivo na realização dessa mudança. Essa mudança foi ocasionada pela manifestação do amor gracioso do nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus nos alcançou em Cristo Jesus graciosamente, misericordiosamente, salvadoramente, é o que diz Paulo. Essa ação é somente de Deus, não do homem, porque Deus a exerceu livremente, sem influência ou peso de nada ou de ninguém. Livremente Ele exerceu a ação de nos amar e de nos encontrar no seu amor na pessoa de Jesus Cristo. Essa ação completamente livre da parte de Deus exclui qualquer tipo de bondade e mérito de nossa parte. Então, se hoje nós estamos em Cristo, certamente, meus irmãos, não é por alguma virtude que nós possuamos. Porque a única virtude que nós possuíamos antes de Cristo era o pecado. Era a única. Você não tinha outra coisa a não ser isso, a não ser pecado. Esta não agrada a Deus, então Ele não poderia nos querer por causa disso. Então, Deus agiu livremente, exerceu livremente o seu amor e a sua misericórdia e nos alcançou em Jesus Cristo, de maneira então que agora em Cristo a nossa existência foi modificada. O amor de Deus, o qual nos foi revelado no texto do capítulo 1, que tem a sua origem na própria eternidade, agora tomou forma na pessoa de Jesus Cristo, personificou-se em Jesus Cristo. E agora, por esse amor, ou na pessoa de Jesus, nós fomos então alcançados e o amor de Deus se materializou em nossa salvação. Se materializou em nossa salvação. Deus, o Deus invisível, real, sem corpo, visitou-nos visivelmente por meio do seu Filho encarnado, quando o seu Filho deu a sua vida em nosso favor, na cruz do Calvário. Quando Paulo nos registra a nossa salvação neste modelo, ele está lembrando do texto de Deuteronômio, capítulo 7. Abra comigo, por favor, Deuteronômio 7, os versos de 7 a 9. E essas verdades precisam ficar bem fundamentadas no nosso coração, porque o nosso viver para Cristo depende da fundamentação destas verdades em nosso coração. Deuteronômio 7, a partir do verso 7, diz assim: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava desde o passado, desde a eternidade, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então Paulo está se recordando desse texto, está lembrando desta verdade santa, e ele expressa ela a nós, quando ele nos diz, interrompendo a sua sequência descritiva da vida pregressa dos crentes e da vida atual dos homens sem Cristo, dizendo-nos que Deus nos amou e nos salvou em Cristo Jesus. Um detalhe que sobressai a nós, nos versos 5 e 6, é que o apóstolo Paulo diz o seguinte:
Verso 5, estando nós mortos em delitos e pecado, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça foi salvos. Nós precisamos entender uma coisa: a ressurreição de Cristo se deu do levantar do seu corpo de uma morte física. Cristo morreu fisicamente e foi ressuscitado pelo poder de Deus. Nós não. A nossa ressurreição, ou essa vida que nos é dada, é a vida espiritual. É exatamente a ação de Deus de desfazer a ação do pecado que iniciou-se em Adão no Éden, a qual nós já tratamos no verso 1. Lembram? Então, quando ele diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, foi que no exato momento em que Cristo levantou o seu corpo da morte pelo poder de Deus, todos aqueles que creem em Cristo, só foi possível crer em Cristo, porque agora Cristo deu sua própria vida a estes que não tinham vida e que estavam mortos nos delitos e pecados. Então, o nosso levantar da morte, dentro desse verso, é um levantar espiritual, o que caracteriza então agora a mudança da nossa alma, a disposição do nosso coração. É por isso que os crentes não podem dizer: eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Ninguém é Gabriela para seguir essa síndrome, não. Você é de Cristo e como Cristo quer, deve viver. Então, nossas almas foram revivificadas ou vivificadas, trazidas de volta à vida, porque elas, em Adão, foram mortas, quando ele decidiu atender à voz da serpente e não do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo nos diz que, no exato momento em que Cristo ressurgiu dos mortos, trouxe consigo vida a todos os seus eleitos. E agora, por sua ressurreição, o Evangelho é anunciado, o Espírito opera no coração dos homens, e aos eleitos a vida de Cristo é dada pelo Espírito, a estes que foram destinados para a salvação. Paulo também nos diz que nós fomos ressuscitados com Cristo, quando ele diz assim, juntamente com ele nos ressuscitou. Essa ressurreição aqui é a ressurreição futura. Nós ainda não morremos para ressuscitar. Então essa é a ressurreição futura. É a primeira, pode-se dizer que é a primeira ressurreição, porque ela aconteceu de fato e de verdade em Cristo, mas será aplicado a nós futuramente. É a ressurreição escatológica, como nós assim dizemos. Essa ressurreição escatológica é aquela que se cumprirá quando nós definitivamente estivermos na presença de Cristo e de lá nunca mais sairemos. Um outro detalhe que esses versos nos trazem é que Paulo nos diz que nós fomos assentados com Cristo em lugares celestiais. Se você percebeu, eu creio que sim, o apóstolo Paulo usou a preposição com 3 vezes no verso 5 e no verso 6. Nos deu vida juntamente com Cristo, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais que também poderia ser traduzido com Cristo. A ênfase apostólica nessa preposição é para que nós entendamos que existe uma dependência nossa de Cristo Jesus na salvação. Sem Ele, não poderíamos estar onde estamos. Também existe uma união nossa com o Senhor Jesus Cristo para a salvação. Sem Cristo, o homem não pode receber vida eterna. Também Paulo nos diz que tudo isso é exatamente a ação divina ou a demonstração de seu poder nessa terra, preparando a nossa nova existência, tanto nesta terra quanto nos céus,
quando ele nos diz que nós já fomos ou já tomamos assento nos lugares celestiais com Cristo. É a nossa glorificação. Então, a ênfase apostólica é que há uma união e uma unidade, uma ligação entre nós e Cristo, uma dependência de nós para com Cristo em todas as coisas. Nossa dependência para com Cristo para a salvação, nossa união com Cristo para que a salvação seja efetivada e nossa dependência ou união com Cristo para a nossa nova existência. Só teremos nova existência em Jesus Cristo. Sem Cristo não há nova existência. Sem Cristo, você pode vir à igreja 500 anos da sua vida. Cada dia que você vier à igreja, ouvir a voz de Cristo, mas não tendo Cristo, aumentará a sentença divina contra a sua vida, contra você. Paulo então nos diz que tudo depende de Cristo e nós devemos estar cada dia mais unidos a Cristo. O texto então encerra-se fazendo um arremate geral. Ele faz um sumário de tudo que foi dito e faz uma aplicação para nós, que era aquilo que estava em seu intento, primariamente. Então ele diz: pela graça foram salvos, ou seja, não há méritos por conta do que vocês eram, lá nos versos de 1 a 3. Isso aconteceu mediante a fé, ou seja, o instrumento para que a salvação seja possuída pelos homens é a fé. Talvez alguém arrogante diga: eu tenho fé, por isso sou salvo. Ele então responde e diz: entretanto, isto é um dom, não é uma obra humana, mas é um dom. O cabra pode querer crer, se Deus não lhe der, ele não irá crer. Lembra daquela palavra que Jesus disse, explicando sobre a parábola do semeador? Ele disse aos discípulos o seguinte: aos que têm, lhe será dado. Aos que têm o quê? Aos que têm a promessa de salvação, aos que foram eleitos, lhe será dado salvação, fé. Aos que não têm, até o que têm lhe será tirado. Aos que não foram eleitos, até o que julgam ter, que é a prepotência de crer em Cristo por si mesmos, isso lhe será tirado. Porque a fé é um dom de Deus e não uma obra dos homens. Então ele resume para nós os debates teológicos entre calvinistas e arminianos. O problema é que os arminianos preferem crer no Armínio do que em Jesus Cristo. O texto prossegue e ele então diz: é dom de Deus, não é de ninguém a fé, é dom de Deus. Não de obras. Então, Madre Teresa de Calcutá e quem quer que seja pode ter feito as melhores obras do mundo. Sem Jesus Cristo, não há fé, não há salvação. Então, não de obras, para que ninguém se glorie. Entretanto, quanto a vós, ele diz: vós foram feitos ou são criaturas de Deus. Foram criados em Jesus Cristo. Ele está se referindo tanto à criação física quanto à criação espiritual. Nós estamos agora numa nova existência. Então nós somos uma nova raça humana na terra que habitará os céus. Isso em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus. Agora sim, em Cristo Jesus, vocês devem ter boas obras. Obras essas que Deus, desde os tempos eternos, reservou para que andassem nelas. O apóstolo conclui a sua palavra, ou a seção do texto, dizendo o seguinte: nós temos privilégios por pertencermos a Cristo, temos uma nova existência, temos bênçãos da parte de Cristo. E essa nova existência, ela se revela pelo nosso modo de vida. Foi por esta razão que ele começou a sessão expondo o modo de vida daqueles que não têm Cristo.
os crentes têm um modelo de vida segundo o Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, eu quero aplicar dizendo o seguinte: o seu passado antes de Cristo, ele era caracterizado pela orientação vinda da carne, do diabo e do mundo. Sua vida era guiada desta forma. A sua, a minha e a de todo mundo. Era guiada desta forma. Agora, na sua nova existência, a sua vida é guiada por Jesus Cristo. E isso significa dizer uma coisa: que os crentes precisam imitar a Cristo, como os pecadores sem Cristo imitam a Satanás. Dá para entender? Os crentes precisam imitar a Jesus Cristo, porque antes de Cristo nós imitávamos Satanás. O grande problema é que muitas vezes nós temos tentado mesclar a orientação da carne com a de Cristo. E o resultado são desastres, dores e sofrimentos. Crentes machucados, corações feridos, famílias dilaceradas. O resultado não é bom. Nós precisamos compreender essa verdade, porque a nossa vida, o nosso modelo de vida, não pode ser igual ao modelo de vida dos homens sem Cristo. Sai uma moda na televisão, nós achamos bonito e então compramos. Nós não refletimos sobre aquilo, se aquilo aumentará a minha modéstia, o meu respeito pelo meu corpo, pelo corpo do meu irmão, se aquilo fará com que Cristo seja honrado. Está na moda os crentes fazerem tatuagem, pinchar o cabelo, mas nós precisamos nos perguntar: estas coisas me descrevem como alguém nesta nova existência, ou simplesmente me tornam como qualquer um que está na terra? Eu visitei uma igreja, da qual não farei menção, e, para minha surpresa, ouvi de uma senhora mesmo, de 40 e poucos anos. Conversando com ela, perguntei, ela não era da igreja presbiteriana: por que você veio para cá? Ah, não, porque eu descobri a fé reformada e vim para cá. Ah, que bom que você está aqui. E o que mudou na sua vida? Então, pastor, eu tinha muita vontade de fazer uma tatuagem, e lá onde eu estava, que era uma igreja pentecostal, isso é do diabo. E me foi dito que aqui não tem problema. É verdade. Não tem problema fazer tatuagem. A Bíblia proíbe? Não. Mas um crente comprometido com o padrão de vida que Cristo estabeleceu se perguntaria: isso vai me acrescer algo na fé? Eu vou crescer com Cristo fazendo isso? Eu chegarei aos céus mais santo com a tatuagem ou sem tatuagem? Meus irmãos, nós fomos chamados para pensar, como disse Paulo em 2 Coríntios 16, nós fomos chamados para pensar a mente de Cristo. Nossas vidas devem ser guiadas por Cristo, o padrão da nossa existência é o padrão de Cristo. Mas, infelizmente, nós não temos nos atentado para essa nossa nova existência. Nós precisamos atentar para ela. Nossas vidas devem ser caracterizadas por uma grande verdade. Qual? Nós imitamos nosso Salvador. Por quê? Porque quando nós não tínhamos Cristo, nós imitávamos aquele que nos sentenciou à morte, Satanás, na desobediência.
Por isso, tomem a palavra de Cristo com todo o ânimo, com todo o fervor, apliquem ela a tudo que existe na face da terra, porque ela é aplicável a tudo. E desta feita, nós seremos homens que imitaremos a Cristo, ainda sendo pecadores e falhos, mas imitaremos a Cristo. Manifestaremos a nossa nova existência em Cristo. E o melhor de tudo, já experimentaremos nesta terra coisas maravilhosas que vamos experimentar nos céus, de modo mais completo, é verdade, de modo perfeito. Os maridos precisam amar suas mulheres. Por que razão, pastor? Para que elas façam sua comida? Para que elas lhe deem o prazer sexual? Não! Por causa de Jesus Cristo, que tratou as mulheres como imagem e semelhança de Deus. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos. E a gente sempre escuta das mulheres: pastor, mas o meu marido é um traste, como é que eu ainda vou me submeter a ele? Mas o Senhor Jesus, mesmo conhecendo o traste que era Judas, ainda lhe serviu a ceia. Então, submeta-se ao seu marido, mesmo sendo ele um traste, por Jesus Cristo, imitando ele, o Senhor bendito. Os nossos filhos precisam obedecer os pais. Para ganhar presente? Não. Passar de ano para ir na Disney do Beto Carreiro? Não. Mas para honrarem Jesus Cristo como filhos dos crentes e para colocarem em prática as primeiras obras da vida cristã nos primeiros anos de sua existência nesta terra. A desobediência assemelha-se a Satanás. A obediência está ligada a Jesus Cristo. Nós fomos chamados para imitar Cristo. Por isso, tudo na nossa vida precisa refletir Jesus Cristo, sua pureza, sua majestade e sua glória. Que Deus nos dê graça e nos ajude a viver com este santo propósito, aqui dentro e lá fora. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pela sua palavra, que poderosamente tem nos ensinado o teu querer. Infelizmente, Senhor, ainda temos dentro de nós nossa natureza corrompida, que muitas vezes se levanta sem querer ouvir a sua voz e fazendo oposição a ela. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nosso eterno e maravilhoso Salvador, Senhor nosso, Ele que está à tua destra, nós te suplicamos graça e misericórdia para conosco, com as nossas famílias, com os maridos, com as mulheres, com os filhos, com a igreja do Senhor na face da terra. Que nós decididamente vivamos imitando o Senhor Jesus. Tem misericórdia, Senhor, e ajude-nos nas nossas fraquezas. Dá-nos um coração mais sensível ao Teu Espírito e à Tua Palavra. Tira, Senhor, as cegueiras que infelizmente talvez existam ainda nos nossos olhos, causadas pelo pecado. Tira, Senhor, aquilo que muitas vezes nos impede de olhar de um modo mais completo a nossa vida e de aplicar a palavra a todas as áreas. Tira isso, Senhor. Mas faze-nos então, como o Senhor fez Salomão, um homem sábio e prudente. E a nós faz, ó Deus, sábios e prudentes na palavra, na vivência, para que nós possamos mostrar ao mundo a nossa nova natureza, pertencente a Cristo Jesus, para que possamos mostrar ao mundo que há alguém poderoso que virá mudar a história de toda a face da terra quando se revelar segunda vez, destruindo as obras de Satanás, seus sistemas
e agora fazendo da terra a casa dele e de todos os seus santos, salvos em todas as eras, em todas as partes do tempo. Ajude-nos, ó Deus, a viver assim. Ajude-nos a sermos uma pregação viva da Tua palavra. Tende misericórdia de nós. Nos lembra esta verdade santa que ouvimos hoje, para que nós, diante das tentações, das ciladas, das ofertas do mundo e de Satanás, poderosamente saibamos dizer não ao mundo, preferindo Cristo, preferindo a piedade, a santidade. Dá-nos esta bênção. Em Jesus Cristo nós oramos, suplicando esta bênção. Amém. Amém.